Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Hoje eu senti um impulso de vir aqui e falar um pouquinho sobre o equilíbrio da nossa energia feminina e masculina, mas em especial de trazer um pouquinho mais sobre essa questão desse feminino, né? Em especial, eu sinto de trazer isso porque é um trabalho que eu venho fazendo com uma certa insistência, né? Uma insistência, uma persistência amorosa, vamos assim dizer, em que eu estou me reconectando com um feminino mais equilibrado, estruturado. E eu senti muito no meu processo, na minha jornada pessoal, a questão da própria motivação, né? O quanto que muitas vezes nós nos sentimos desmotivados, desvitalizados, como se não fôssemos capazes de fazer e de cumprir aquilo que de fato o nosso coração quer, né? E eu tive um insight nos últimos dias que foi muito importante assim na minha jornada. Porque muitas vezes, e a gente pode analisar, na verdade, a questão do yin e do yang, do feminino e masculino, de formas muito, de vários ângulos, né? Mas eu quero trazer aqui um dos ângulos, uma das formas que eu visualizei nos últimos dias, que foi percebendo o meu yin como esse meu lado mais intuitivo e conectado com o coração, e o yang com esse mental, com esse racional, né? Então a gente precisa cuidar, porque na verdade, quando nós estamos vivendo, né, e sob um aspecto de sistema, né, a gente está muito pautados naquilo que nos falaram, né, que nós devíamos fazer. Então a gente vive de uma forma muito automática. E aí a gente costuma perceber que nós estamos sim vivendo sob uma perspectiva que não faz parte do nosso plano pessoal muitas vezes. A gente faz algo porque aquilo é dito como certo ou necessário, enfim, né? Então a gente vai se distanciando dos nossos quereres mais profundos. E aí eu percebo que nós estamos numa parte, num racional, num yang muito desequilibrado, porque nós estamos fazendo, né, tomando decisões, tomando atitudes, tendo atitudes que de fato não são coerentes com o nosso intuito interno, tá? Então ali eu percebo, pelo menos na minha caminhada, né, eu percebi que havia um desequilíbrio no yang desta forma. Eu tinha uma proatividade, né, sempre busquei muito esse movimento da minha própria independência. Então, claro, feridas né, de um feminino, assim, muito profundas, tá? E aí eu comecei a não me identificar mais com esses movimentos, e aí uma dor muito intensa e muito profunda, uma dor emocional, um vazio, né, existencial, assim, que foi refletido no tratamento do câncer de mama que eu vivi. E por se tratar de um câncer de mama, havia sim, né, toda uma questão mais feminina para ser revisitada. E foi onde então eu comecei após a cura, né, do corpo físico, eu comecei a entrar mais profundamente nos aspectos emocionais, mentais, espirituais de todo esse movimento, né? Foi onde houve também todo um resgate, assim, da ancestralidade, né, dessas mulheres que me antecederam. Então, a, a, tem, né, vários gatilhos assim, vários caminhos que construíram, que moldaram esse movimento do câncer, mas o que eu gostaria também de trazer aqui é que através desse movimento eu consegui sentir essa expansão do meu sentir, né? Dessa minha sensibilidade às energias. Então isso foi algo assim que foi sendo aberto para mim bem devagarinho, né? Aos pouquinhos, porque à medida que também eu sinto que a espiritualidade foi trazendo isso para mim,
né? Eles foram me preparando também para ter esse domínio desta abertura, né? Então, muitas vezes, né, se temos tamanha sensibilidade, fazemos o que com ela, né? Então, eu senti e agradeço muito, assim, por estar muito bloqueada no início e hoje, percebendo toda a minha trajetória, aos pouquinhos eu consigo abrindo, né, novas portas que vão me permitindo sentir a vida de uma forma mais leve, mais amorosa, tá? Então, quando eu me percebi, né, eu entendi que esse feminino fala de todo esse aspecto emocional, de todo esse aspecto intuitivo. Então, seria a nossa emoção, né? E a partir do momento em que eu estruturo este emocional, eu passo a criar novamente um racional, um yang, tá? Então eu senti dessa forma, cada um pode sentir de formas diferentes, né? Então, o yang que manifesta, o yang que, que planeja, né? Que faz o movimento acontecer. Então, há uma maior sensibilidade nesse momento, uma sensibilidade conectada com a minha essência divina, que se equilibra, né, com esse yang. Então, foi necessário desestruturar, né, realmente apagar esses movimentos, e claro que ainda estou nesse processo, é contínuo, né, mas foi necessário desestruturar, assim, tudo que eu já havia aprendido, né, me desfazer de crenças, de paradigmas, de bloqueios, e com isso eu fui percebendo qual é o jeito Aline de se manifestar, né, um jeito, uma forma muito espontânea de viver a vida, uma forma muito leve. Então, eu havia também vários condicionamentos de que, por exemplo, uma vida precisa ser difícil, pesada, né? E toda essa leveza que eu trazia não cabia na minha vida. Então, não significa que a gente não possa amadurecer. Isso sim, a gente vai amadurecendo as nossas qualidades na nossa vida física, né? Mas a gente precisa levar em conta que se aquela qualidade ela é perceptível e ela pulsa em mim de uma certa forma, é porque ela faz parte, né, da minha vida e ela quer ser manifestada. Então, como eu vou manifestar ela? Isso já é um processo do yang, né, desse meu masculino. Então, o yin, ele identifica, ele traz essa energia para ser trabalhada dentro de mim, né, para que eu possa perceber ela nos mais variados aspectos da minha vida. E o Yang, então, vai estruturar para que eu possa agir dentro desta qualidade que eu tenho, tá? Então, e que cada um de nós tem, né? Então, isso é algo muito interessante de perceber no trabalho do autoconhecimento, por exemplo, onde a gente vai aceitando as nossas qualidades, sem ficar negando, né? Tudo isso que a gente vai sentindo, a gente vai dando espaço para aquilo que está dentro de nós e deixando um pouquinho esse externo de lado, né? Para realmente trazer essa conexão interna e depois a gente estrutura de novo para esse externo, porque nós temos uma vida física também, a gente precisa sempre levar isso em conta, né? Mas o primeiro momento é fazer esse reconhecimento, que é a energia Yin. Depois a gente vai manifestando aos poucos, e isso tudo é muito natural, isso aqui é muito legal, né? Quando nós estamos nessa nossa jornada de autoconhecimento, nós nunca estamos desamparados, pelo contrário, tudo acontece no tempo certo, da forma que precisa acontecer. Então, saber que tem toda essa estrutura nos possibilita estar seguros, né, nos sentir seguros, mesmo que por vezes também isso é um desafio, mas a nossa consciência mais elevada pode trazer esse insight para nós. Então era essa informação que eu queria compartilhar com vocês desse equilíbrio, né, dessa questão harmoniosa entre o nosso yin e o nosso yang, o nosso feminino, o nosso masculino, que foi um insight que veio para mim e que eu realmente assim senti de compartilhar fortemente por aqui. Então, gratidão, né? Espero que possa reverberar de alguma forma com as suas próprias reflexões e fica aqui então este recado. Um grande beijo no seu coração, muita luz, muita cura e muito amor.